Meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero que você respire fundo por um instante. Apenas por um momento, eu peço que você silencie as vozes de preocupação, as vozes da ansiedade e me ouça. Hoje nós vamos falar sobre algo que talvez seja a sua batalha mais íntima, a sua luta mais solitária. Eu quero falar diretamente ao seu coração sobre aquela dor que você sente quando ninguém está olhando, sobre aquele diagnóstico que ecoa em sua mente, mesmo no silêncio da madrugada. Eu quero falar sobre a enfermidade. Talvez seja uma dor crônica nas suas costas que te rouba a alegria das coisas simples. Talvez seja uma doença degenerativa que aos poucos parece tirar suas forças, sua vitalidade. Talvez seja um câncer, uma palavra tão assustadora que tenta se tornar o centro de todo o seu mundo, de todas as suas conversas, de todos os seus medos. Ou talvez não seja algo visível. Talvez seja uma depressão, uma angústia na alma tão real e tão dolorosa quanto qualquer ferida física. Você ora. Eu sei que você ora. Você clama a Deus com lágrimas. Você jejua. Você busca. Você lê a Bíblia e vê os milagres que Jesus fez. Você vê o cego que passou a enxergar, o paralítico que voltou a andar, o leproso que foi purificado. E no fundo do seu coração, uma pergunta silenciosa se forma. E eu, Senhor, e a minha vez? Porque a minha cura não chega. Você se acostumou a pensar na cura como uma espécie de loteria espiritual, uma esperança distante, algo que talvez um dia, se você tiver fé o suficiente, se você orar o suficiente, se Deus estiver de bom humor, talvez aconteça. Você a vê como uma possibilidade, mas não como uma certeza. Você a vê como um processo longo, demorado e muitas vezes doloroso de recuperação. E assim, você aceita a sua condição. Você aprende a conviver com a dor. Você se adapta. E a promessa de Deus se torna apenas uma bela história no livro sagrado, mas não uma realidade na sua vida. Mas, e se eu lhes dissesse hoje que existe um segredo, não um segredo que Deus escondeu de nós de maneira alguma? Ele é um Pai amoroso que não tem prazer em nosso sofrimento. Não, é um segredo que nós, com o passar do tempo, com a nossa lógica humana, com o barulho do mundo, nós esquecemos. Uma verdade tão fundamental, tão poderosa e ao mesmo tempo tão simples, que a nossa mente complexa tem dificuldade de aceitar. Uma verdade que, quando finalmente compreendida, quando finalmente se torna viva em nosso espírito, tem o poder de mudar tudo. Não amanhã, não na próxima semana, mas aqui e agora. A Bíblia não fala de um Deus que talvez, se tudo der certo, possa curar. Não. A Bíblia nos apresenta um Deus que é o curador. Ele se apresenta a Moisés e diz: Eu sou o Senhor que te sara. Isso não é o que ele faz, é quem ele é. Está em sua natureza. Faz parte do seu caráter. Assim como o sol existe para brilhar, Deus existe para restaurar, para curar, para dar vida. O problema, meus amigos, nunca esteve na disposição de Deus. O problema esteve muitas vezes na nossa compreensão, na nossa perspectiva. Hoje nós não vamos falar sobre uma cura que leva meses ou anos. Nós não vamos aceitar a ideia de que a doença precisa seguir o seu curso natural, porque nós não servimos a um Deus natural. Nós servimos a um Deus sobrenatural. E quando o poder dele se manifesta,
Ele não pede licença à medicina. Ele não consulta os diagnósticos. Ele não se submete às estatísticas. Quando o poder de Deus é liberado, ele rompe as barreiras do tempo, ele quebra as leis da física, e ele transforma o nosso corpo num piscar de olhos. Eu sei que isso pode soar radical. Pode soar bom demais para ser verdade, especialmente se você carrega essa dor por muito, muito tempo. Mas eu lhe peço apenas, por alguns minutos, abra o seu coração. Deixe de lado o ceticismo. Deixe de lado as experiências passadas que te desapontaram. Apenas ouça. Porque a verdade que você vai ouvir hoje não é a minha verdade. Não é a palavra de um homem. É a palavra imutável de Deus. E a palavra dele tem o poder de criar. A palavra dele tem o poder de transformar. E hoje ela tem o poder de te libertar. Prepare o seu espírito. Prepare a sua fé. Porque nós vamos redescobrir juntos esta promessa esquecida. Nós vamos desvendar o segredo da cura instantânea que muitos, infelizmente, não conhecem. E a sua vida, eu creio, nunca mais será a mesma. Então, qual é este segredo? Qual é esta verdade tão poderosa, mas tão esquecida, que tem a capacidade de mudar tudo? Agora mesmo, prepare o seu coração, meu amigo, porque o que vou lhe dizer agora é a base, o alicerce, o fundamento inabalável de todo milagre de cura que já aconteceu e que vai acontecer na sua vida hoje. O primeiro segredo, a chave mestra que abre a porta para o sobrenatural de Deus, é esta revelação simples, porém profunda, a sua cura. Não é algo que Deus vai fazer por você no futuro. A sua cura é algo que Ele já fez por você no passado. Deixe essa frase ecoar em seu espírito por um momento. Não a analise com a sua mente ainda. Apenas a receba. Já está feito. Eu sei o que você pode estar pensando. Como assim? Já está feito. Pastor, o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor não leu os meus exames? Eu estou sentindo a dor neste exato momento. Meus olhos ainda não enxergam com clareza. Meus pulmões ainda lutam por ar. Meus joelhos ainda fraquejam. Como o Senhor pode me dizer que já está feito? E eu entendo. Eu compreendo a sua dúvida, porque a sua realidade física, os seus 5 sentidos, estão gritando o contrário. Mas hoje eu não vim aqui para conversar com os seus 5 sentidos. Eu vim aqui para falar com a sua fé. Eu vim aqui para despertar o seu espírito para uma realidade que é superior à sua realidade física. Há 2000 anos, numa colina empoeirada, fora de Jerusalém, algo aconteceu que dividiu a história em antes e depois. Um homem, que não era apenas um homem, mas Deus em carne, foi pregado numa cruz de madeira. E quando Jesus Cristo deu o seu último suspiro e declarou: "Está consumado", ele não estava apenas falando sobre o perdão dos nossos pecados. Aquela foi uma obra completa, uma vitória total e absoluta sobre todo o trabalho do inimigo. E a obra do inimigo não é apenas o pecado, é a morte, é a miséria, e sim, é a enfermidade. O profeta Isaías, olhando através do corredor do tempo, 700 anos antes daquele evento, descreveu o que aconteceria naquela cruz. E eu quero que você ouça com atenção, não como uma poesia antiga, mas como um documento legal, um contrato assinado com sangue. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, ele diz: "Mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora preste atenção nesta parte final, a parte que foi escrita para você que luta contra uma doença hoje. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe com todo o cuidado o tempo do verbo que o Espírito Santo inspirou o profeta a usar. Ele não disse, pelas suas pisaduras, talvez um dia nós seremos sarados. Ele não disse, pelas suas pisaduras, nós temos uma chance de sermos sarados. Ele declarou, como um fato absoluto e irrefutável, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isso está no tempo passado. É um evento que já aconteceu. Uma transação que já foi completada. Uma obra que já foi finalizada. O que são as pisaduras? A palavra original se refere às feridas abertas, aos cortes, aos vergões sangrentos que cobriram as costas de Jesus durante o açoitamento. Antes mesmo de chegar à cruz, ele foi brutalmente espancado. Aquele chicote romano com pedaços de osso e metal em suas pontas rasgava a pele e a carne a cada golpe. E a palavra de Deus nos diz que cada um daqueles golpes, cada gota de sangue derramada ali, não foi em vão. Naquele ato, ele estava literalmente tomando sobre o corpo dele a sua artrite. Ele estava tomando sobre si o seu tumor. Ele estava absorvendo em sua carne a sua enxaqueca, a sua fibromialgia, a sua doença autoimune. Ele pagou o preço. O castigo que a sua enfermidade merecia caiu sobre ele, para que a saúde que ele possuía pudesse ser sua. Foi uma troca divina, uma substituição. Ele se tornou doente para que você pudesse se tornar são. E para que não houvesse nenhuma dúvida, para que ninguém pudesse dizer: "Ah, mas isso foi só uma profecia do Velho Testamento." O apóstolo Pedro, escrevendo muitos anos depois da cruz, depois da ressurreição, depois de ter visto Jesus curar com seus próprios olhos, ele cita esta mesma passagem. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, Pedro olha para trás para o que Jesus fez e ele afirma para a igreja, para você e para mim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E então, ele conclui, citando Isaías, mas agora como um fato histórico e espiritual. E pelas suas feridas, fostes sarados. Novamente, o tempo passado, fostes, vocês já foram, já aconteceu. A sua cura, meu amigo, não é uma promessa para o futuro. É um fato do passado. É um memorial. É um troféu da vitória de Cristo na cruz. Pense nisto desta maneira. Imagine que você tem uma dívida impagável no banco. Uma dívida que te tira o sono, que ameaça tomar tudo o que você tem. Você vive com medo, com ansiedade, sem esperança. Um dia, um benfeitor muito rico que te ama incondicionalmente vai até o banco sem você saber. Ele paga cada centavo da sua dívida. Ele quita tudo. A transação é finalizada. O gerente do banco carimba pago em toda a sua papelada. Agora, me diga uma coisa. Você ainda deve alguma coisa? Não. A dívida ainda existe. Não. Legalmente, você está livre. Mas... e se você não souber disso? E se você continuar vivendo
como se ainda estivesse endividado. Se você continuar se escondendo dos credores, comendo pouco para economizar, vivendo em constante pânico, a sua falta de conhecimento muda o fato de que a dívida foi paga de maneira alguma. A verdade é que você está livre, mas você está vivendo como um prisioneiro porque não se apropriou da verdade. A enfermidade é uma dívida que foi imposta à humanidade pela queda pelo pecado. Mas na cruz, Jesus, o nosso benfeitor, pagou essa dívida. Ele a quitou. Ele a cancelou. A sua cura já foi comprada e paga. O recibo foi assinado com o sangue dele. A enfermidade que está no seu corpo, agora legalmente e espiritualmente, não tem mais o direito de estar aí. Ela é uma intrusa, é uma invasora. É como um poceiro ocupando uma propriedade que não lhe pertence mais, porque a escritura já está em seu nome. Conheço a história de um homem, vamos chamá-lo de Roberto. Por 15 anos, Roberto sofreu de uma doença de pele terrível. Erupções dolorosas que cobriam seus braços e costas. Ele gastou uma fortuna com médicos, pomadas, tratamentos. Nada resolvia. A vergonha o impedia de ir à praia, de usar camisas de manga curta. Sua vida social era limitada. Ele era um cristão fiel. E todas as noites por 15 anos, ele orava a mesma oração. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia. Por favor, me cure. Faça um milagre na minha vida, Senhor. Eu te imploro. Ele estava implorando a Deus que fizesse algo. Um dia, ele foi a um estudo bíblico e o pregador ensinou exatamente sobre Isaías 53 e Pedro 2. Pela primeira vez na vida, Roberto não ouviu aquilo como um versículo bonito. Ele ouviu como uma certidão de quitação. Uma revelação explodiu em sua mente. Eu não tenho que implorar a Deus para me curar. Ele já me curou. Eu estou tentando fazer com que Ele faça algo que Ele já fez há 2000 anos. Naquela noite, a oração de Roberto mudou radicalmente. Ele não se ajoelhou para implorar. Ele se sentou em sua cama, olhou para os seus braços e disse com uma autoridade que ele nunca tinha tido antes: pele, escute a palavra do Senhor. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Portanto, você está sarada. Doença, você é uma mentira. Você não tem mais direito legal de estar no meu corpo. Em nome de Jesus, eu te ordeno que seque e desapareça. Ele não sentiu nada de diferente naquele momento, mas ele sabia que algo no mundo espiritual havia mudado. Ele parou de pedir e começou a agradecer. Todas as manhãs, ele olhava para os seus braços e dizia: obrigado, Pai, pela minha cura. Obrigado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado, porque o meu corpo está sarado. Em menos de 2 semanas, para o espanto dele e de sua família, as erupções que o atormentaram por 15 longos anos começaram a secar. Em um mês, sua pele estava completamente limpa. O que mudou? A vontade de Deus mudou? Não. O poder de Deus aumentou? Não. O que mudou foi a compreensão de Roberto. Ele finalmente entendeu que não estava esperando por uma vitória. Ele estava lutando a partir de uma vitória que já havia sido conquistada para ele. Então, quando você sente a dor, quando o médico te dá um relatório negativo, quando seus olhos veem os sintomas, você tem uma escolha. Você pode escolher acreditar nos fatos, ou você pode escolher acreditar na verdade. Os fatos dizem que você está doente,
Mas a verdade da palavra de Deus diz que você foi curado. E a fé é a ponte que te leva do reino dos fatos para o reino da verdade. A fé olha para o relatório do médico e diz: isso é um fato, mas não é a verdade final. A fé olha para a palavra de Deus e diz: esta é a verdade. E a verdade sempre se sobrepõe aos fatos. Este é o fundamento. Este é o ponto de partida. Você não está tentando obter a cura. Você está simplesmente defendendo a cura que já é sua. Você não está lutando para vencer. Você está reforçando a vitória que Jesus já conquistou. A enfermidade no seu corpo é um exército derrotado que se recusa a abandonar o campo de batalha. Mas você tem a declaração de vitória assinada pelo Rei do Universo. E quando você entende isso, quando você realmente acredita nisso do fundo da sua alma, tudo muda. A sua postura muda. A sua oração muda. O medo começa a dar lugar à ousadia. A súplica começa a dar lugar à declaração. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de qualquer outra, é resolver isso em seu coração. Pegue esses versículos. Escreva-os. Medite neles. Deixe que eles se tornem mais reais para você do que os sintomas no seu corpo. Diga para si mesmo repetidamente, até que cada célula do seu ser absorva esta verdade. Na cruz, Jesus levou as minhas enfermidades. Pelas suas feridas, eu fui sarado. Não é algo que vai acontecer. É algo que já está feito. A cura me pertence. É minha herança. E eu não vou mais viver como se eu não tivesse direito a ela. Este, meu amigo, é o primeiro e mais importante passo. É o alicerce inabalável sobre o qual todo o resto será construído. A sua cura não é uma questão de se, é uma questão de quando você vai se apropriar do que já é seu. Já está feito. Então, nós estabelecemos esta verdade fundamental, este alicerce inabalável. A sua cura já foi conquistada, já foi comprada e paga pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não é uma promessa flutuando no futuro. É um fato consumado no passado. A escritura da sua saúde já foi assinada e carimbada na cruz. Mas, neste momento, uma pergunta crucial, uma pergunta honesta e prática deve estar queimando em seu coração. É a mesma pergunta que eu me fiz por muito tempo. É a pergunta que separa aqueles que apenas conhecem a promessa daqueles que vivem a promessa. A pergunta é esta: se a cura já é minha, se ela já foi depositada na minha conta espiritual, como exatamente eu faço para sacar? Como eu transfiro essa realidade do mundo espiritual, onde ela já existe, para o mundo físico, para o meu corpo, onde eu preciso dela desesperadamente? Agora, a resposta para essa pergunta, meu amigo, é o segundo segredo. É a moeda do reino de Deus, é a ponte que conecta o invisível ao visível. A resposta é a fé. Ah, eu sei. Talvez você já tenha ouvido tanto essa palavra que ela quase perdeu o sentido. Tenha fé. As pessoas dizem isso o tempo todo. Dizem isso como um consolo, como um pensamento positivo, como vai ficar tudo bem. Mas a fé da qual a Bíblia fala não é um otimismo vago, não é pensamento positivo, não é cruzar os dedos e torcer pelo melhor. A fé bíblica é uma substância, é uma força, é a certeza mais concreta que um ser humano pode ter. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1,
nos dá a definição mais clara e poderosa do que é a fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos analisar isso com calma. A fé é o firme fundamento. A palavra original para fundamento aqui é upóstasis, que significa título de propriedade. A fé é a escritura da sua casa antes de você vê-la construída. É o documento do seu carro antes de você pegá-lo na concessionária. A fé é o seu título de propriedade da cura, mesmo quando os seus sentidos físicos ainda não a registraram. É a sua garantia legal. E a segunda parte diz que a fé é a prova. A palavra original aqui é elenchos, que significa evidência. Em um tribunal, você precisa de evidências para provar um caso certo. Pois bem, no tribunal do céu, a fé não precisa de evidência. A fé é a evidência. Quando você tem fé, você já tem a prova de que aquilo que você não vê já é seu. Isso vira o nosso mundo de cabeça para baixo. No mundo natural, nós operamos pelo princípio de ver para crer. Nós dizemos: quando eu vir o resultado do exame mostrando que o tumor sumiu, então eu vou acreditar que estou curado. Quando a dor parar completamente, então eu vou agradecer a Deus pela minha cura. Quando eu puder andar sem a bengala, então eu vou dizer que o milagre aconteceu. Ver para crer. Mas no reino de Deus, a lógica é exatamente o oposto. É crer para ver. Jesus nunca disse: quando você vir o milagre, creia. Ele sempre dizia o contrário. Para o pai do menino epilético, ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Para Jairo, quando disseram que sua filha estava morta, Jesus disse: não temas, crer somente. A fé sempre vem primeiro. A fé é a causa. O milagre é o efeito. A fé é a semente. A cura é o fruto. Muitas pessoas perdem o seu milagre exatamente neste ponto. Elas oram por cura, mas ficam esperando por um sinal, por um sentimento, por uma evidência física, para então começar a crer. Elas estão, na verdade, dizendo para Deus: Senhor, primeiro me mostre. Primeiro, me dê uma prova. Primeiro, alivie um pouco a minha dor. E então, eu prometo que vou confiar em Ti. Mas isso não é fé. Isso é negociação. A fé verdadeira olha para a palavra de Deus que diz: pelas suas feridas fostes sarados. E ela diz: amém. Eu creio. Está feito. Mesmo que a dor ainda esteja gritando no corpo, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes, a fé se recusa a ser movida pelo que ela vê ou pelo que ela sente. A fé é movida unicamente pelo que Deus disse. Vamos separar duas palavras que muitas vezes confundimos: esperança e fé. Elas não são a mesma coisa. Esperança diz: eu espero que um dia Deus me cure. A esperança vive no futuro. A esperança é passiva. Ela espera que algo aconteça. A fé diz: de acordo com a palavra de Deus, eu já fui curado na cruz. Portanto, eu recebo a minha cura agora. A fé vive no presente. A fé é ativa. Ela se apropria de algo que já foi feito. Você consegue ver a diferença? É uma mudança sutil, mas que muda tudo. Enquanto você estiver na esperança, você estará sempre esperando. Quando você passa para a fé, você começa a receber. Lembro-me vividamente da história de uma senhora em uma pequena igreja.
Ela sofria há anos de uma artrite reumatoide tão severa que seus dedos estavam quase fechados, enrijecidos em garras de dor. Ela mal conseguia segurar um copo. Os médicos haviam dito que era uma condição degenerativa progressiva e que só iria piorar. Ela amava-se a Deus, tinha uma grande esperança e todas as noites sua oração era sincera. Senhor, por favor, eu espero pelo dia em que o Senhor vai me curar. E ela esperava, e esperava, e nada acontecia. Um domingo, o pastor pregou uma mensagem muito simples sobre Marcos 11, versículo 24, onde Jesus diz: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebestes e tê-las-eis. O pastor enfatizou a frase, crede que as recebestes. No tempo passado, no momento em que você ora, você deve acreditar que a transação foi concluída. Aquela senhora contou que algo estalou em seu espírito. Ela percebeu que sua esperança estava, na verdade, adiando o seu milagre. Ela estava esperando por um dia futuro que, na verdade, já havia chegado há 2000 anos. Naquela noite, sua oração foi completamente diferente. Ela não se ajoelhou para pedir. Ela se sentou em sua poltrona, olhou para suas mãos deformadas e não falou sobre elas para Deus. Ela falou para elas em nome de Deus. Ela disse com uma voz firme que ela mesma se surpreendeu: Mãos, em nome de Jesus, eu não espero mais por uma cura. Eu recebo a cura que já me pertence. A palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarada. Portanto, eu acredito que já recebi a minha cura. Dor, eu te ordeno que saia. Juntas, eu ordeno que se alinhem. Em nome de Jesus. Ela disse que, no mesmo instante, sentiu um calor intenso como fogo percorrer seus braços até a ponta dos dedos. E pela primeira vez em 10 anos, ela começou a mover os dedos, um por um. Eles estalavam, mas se moviam. Ela continuou chorando, não de dor, mas de uma alegria avassaladora, abrindo e fechando as mãos. Na manhã seguinte, ela acordou, e o inchaço havia diminuído pela metade. A dor quase que totalmente desaparecido. Ela não parou. Continuou agradecendo a Deus por sua cura completa. Em uma semana, ela conseguia segurar a xícara de café com firmeza. Em um mês, suas mãos estavam quase que completamente normais. O que aconteceu ali, ela passou da esperança para a fé. Ela parou de esperar que Deus fizesse algo e começou a acreditar no que ele já havia feito. Ela se apropriou do seu título de propriedade. A mulher com o fluxo de sangue há 12 anos é o exemplo perfeito disso. Ela não ficou em casa esperando que Jesus passasse por lá. Ela não enviou um mensageiro pedindo uma audiência. A fé dela era ativa. Ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Isso era a fé dela falando. E então, ela agiu sobre essa fé. Ela enfrentou a multidão, o que era ilegal e humilhante para ela. Ela gastou suas últimas forças para se arrastar e estender a mão. O toque dela não foi acidental. Foi um toque de fé. Foi um saque deliberado do poder de cura que estava em Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Ele não disse, o meu poder te salvou. Ele não disse, a minha compaixão te salvou. Ele apontou diretamente para o gatilho do milagre, a fé dela. Então, como nós desenvolvemos essa fé?
Como saímos da esperança vaga para essa fé que se apropria? A Bíblia nos dá a resposta em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não é algo que você tenta fabricar com força de vontade. A fé não é se esforçar para acreditar. A fé é uma consequência, é um resultado. Ela nasce e cresce naturalmente em seu coração, à medida que você se expõe à palavra de Deus. Quando você está doente, a última coisa que você deve fazer é ficar ouvindo histórias de terror sobre a sua doença na internet, ou ficar meditando no diagnóstico do médico o dia todo, ou ficar ouvindo pessoas bem intencionadas, mas cheias de incredulidade, que te dizem: é preciso aceitar a vontade de Deus. Não. Você precisa fazer uma imersão na palavra. Você precisa se alimentar das promessas de cura. Leia os evangelhos e veja o que Jesus fazia. Leia Isaías 53. Leia 1 Pedro 2, 24. Leia o Salmo 103, que diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deixe que essas palavras entrem em seus ouvidos, desçam para o seu coração e elas começarão a produzir algo dentro de você. Elas começarão a construir uma convicção, uma certeza. A voz da palavra começará a ficar mais alta do que a voz dos sintomas. A realidade da promessa começará a se tornar mais real do que a realidade da dor. E é nesse ponto que a fé nasce. A fé é simplesmente concordar com Deus. É olhar para a sua situação e, em vez de descrevê-la para Deus, você começa a descrever Deus para a sua situação. Você para de dizer: Deus, olha o tamanho dessa montanha de doença. E você começa a dizer, montanha de doença, olhe o tamanho do meu Deus. Esta é a moeda do céu. É assim que você saca o que já é seu. Não é complicado. É simples. É crer que já recebeu. É deixar que a palavra de Deus construa essa certeza em você. E quando essa certeza se torna o firme fundamento em seu coração, quando ela se torna a sua prova, a sua evidência, então, meu amigo, o milagre não é mais uma questão de ser, mas apenas de quando ele vai se manifestar diante dos seus olhos. É inevitável. E então, nós chegamos a este ponto crucial. Nós entendemos que a cura já é nossa, uma obra consumada na cruz. E nós entendemos que a fé é a chave e a moeda do céu, o título de propriedade que se apropria dessa cura. A fé que crê que já recebeu, mesmo antes de ver. Mas agora precisamos dar o próximo passo, porque a fé por si só é silenciosa. A fé é uma convicção interna, uma certeza no espírito. E uma fé que permanece apenas no coração é como uma semente poderosa guardada num cofre. Ela tem todo o potencial, mas nunca irá germinar. Para que a semente da fé se transforme na árvore do milagre, ela precisa ser plantada. E ela é plantada através das nossas palavras. Isso nos leva diretamente ao terceiro segredo, uma verdade tão vital, mas tão frequentemente ignorada. A fé precisa de uma voz. A sua boca, meu amigo, é uma das ferramentas espirituais mais poderosas que Deus lhe deu. Ela não foi criada apenas para comer ou para conversar sobre o tempo ou para reclamar dos problemas. A sua boca foi criada para dar som
à sua fé. Ela foi projetada para ser o alto-falante do seu coração, o canal que libera o poder que está dentro de você para o mundo exterior. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia faz uma declaração assustadora e maravilhosa. Ela diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pense nisso por um instante. Não diz que um pouco de vida ou um pouco de morte estão no poder da língua. Diz que a vida e a morte, a totalidade delas, reside no poder do que você fala. As suas palavras não são apenas sons vazios que flutuam no ar. Não. As suas palavras são recipientes. Elas são sementes e elas carregam ou o poder da vida, da saúde, da bênção, ou o poder da morte, da doença, da maldição. E a Bíblia diz que você vai comer o fruto daquilo que você planta com a sua boca. Infelizmente, muitos de nós cristãos sinceros e cheios de fé cancelamos nossas próprias orações com as nossas palavras. É uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias. Nós passamos um tempo na presença de Deus, oramos com fervor pela nossa cura, sentimos a presença dele e saímos do nosso quarto de oração cheios de fé. Mas então, o telefone toca. É um amigo bem-intencionado perguntando como estamos. E o que nós respondemos? Ah, estou lutando, sabe? Essa dor nas costas está me matando. Acho que estou ficando velho. Ou fiz os exames e a coisa não está boa. O médico disse que essa doença é para o resto da vida. O que acabamos de fazer com a nossa oração? Plantamos uma semente de cura. E 5 minutos depois, com as nossas palavras de dúvida e negatividade, nós fomos lá, arrancamos aquela semente da terra e a jogamos fora. E então, nos perguntamos por que o nosso jardim não floresce. Suas palavras têm poder criativo porque você foi feito à imagem e semelhança de um Deus criativo. Como Deus criou o universo? Ele não usou as mãos, ele usou a boca. Ele disse: haja luz. E a luz passou a existir. A palavra falada de Deus liberou o seu poder para transformar o caos e a escuridão em ordem e beleza. E quando você, como filho de Deus, pega a palavra escrita de Deus e a coloca em sua boca, você está liberando o mesmo poder criativo para transformar a realidade da sua situação. Quando você fala sobre a sua doença, o tempo todo, você está, na verdade, usando a sua fé na direção errada. Você está concordando com a doença. Você está dando a ela permissão para permanecer. Você a está fortalecendo. Você está regando a semente da enfermidade com as suas palavras. Mas quando você muda o que você fala, quando você começa a declarar o que a palavra de Deus diz sobre você, em vez de declarar o que os seus sintomas dizem, aí o jogo vira. Você para de regar a doença e começa a regar a semente da cura. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele nunca teve uma conversa com a doença. Ele falava com autoridade para a doença. Diante de uma tempestade furiosa que ameaçava afundar o barco, ele não orou: Pai, por favor, se for da tua vontade, acalme essa tempestade. Não, ele se levantou, olhou para o vento e para o mar e deu uma ordem: acalma-te, emudece. Ele falou diretamente ao problema. Diante da febre da sogra de Pedro, a Bíblia diz que ele repreendeu a febre.
Ele deu uma bronca na febre. Ele a tratou como uma intrusa ilegal e ela teve que obedecer. Diante do túmulo de Lázaro morto há 4 dias, ele não se lamentou sobre a irreversibilidade da morte. Ele encheu seus pulmões de ar e gritou uma ordem criativa: Lázaro, vem para fora. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava usar a sua voz para liberar o poder do Pai, quanto mais nós. Você precisa começar a falar com o seu corpo. Sim, literalmente. Pode parecer estranho no começo. As pessoas podem achar que você enlouqueceu, mas quem se importa se o resultado for a sua cura? Coloque a mão sobre a parte doente do seu corpo e diga: corpo, escute aqui. Você não é o chefe. Eu sou. E eu te digo que você vai se alinhar com a palavra de Deus. A palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então, a partir de hoje, você está sarado. Dor, em nome de Jesus, eu te ordeno que pare. Tumor, em nome de Jesus, eu te ordeno que seque e morra. Pulmões, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês funcionem na capacidade perfeita que Deus lhes deu. Isso não é uma fórmula mágica. Não é pensamento positivo. É a aplicação de um princípio espiritual profundo. É alinhar a sua boca com a boca de Deus. É concordar com o céu. E quando o céu e a terra concordam sobre algo, os milagres são obrigados a acontecer. Em 2 Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo nos dá o padrão da fé. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Veja a conexão inseparável. Crer e falar. Falar e crer. É um ciclo de poder. Você crê na palavra, por isso você a fala. E quanto mais você a fala, mais a sua fé cresce. E quanto mais a sua fé cresce, com mais autoridade você a fala. Isto nos leva de maneira natural e poderosa ao nosso próximo segredo. Porque para falar desta forma, você não pode se ver como uma vítima. Você não pode falar com a doença como um coitado, como um mendigo implorando por uma migalha. Para falar como Jesus falou, você precisa entender o que Jesus lhe deu. E aqui está o 4º segredo, uma das revelações mais libertadoras que um cristão pode ter. Você não está lutando para obter autoridade. Você já tem autoridade. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado. É o direito de governar, de dar ordens. E a maioria dos cristãos vive como se não tivesse nenhuma autoridade sobre suas circunstâncias, especialmente sobre a doença. Eles oram como vítimas indefesas, esperando que Deus, lá de cima, decida intervir. Eles veem a si mesmos como meros soldados rasos no campo de batalha, quando, na verdade, Jesus nos promoveu a comandantes. Ouça com atenção a promessa extraordinária que Jesus nos fez em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ele olha para os seus discípulos, e isso inclui você e eu. E ele declara: eis que vos dou poder. A palavra poder, aqui no original grego, é exousia, que significa autoridade. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que é a enfermidade, de onde ela veio? Ela não veio de Deus. Deus é o autor da vida, não da morte. Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito
vem do alto, descendo do Pai das luzes. A cura é um dom perfeito. A saúde é uma boa dádiva. A enfermidade, a doença, a dor, elas são parte da força do inimigo. Elas entraram no mundo com a queda como resultado do pecado. Elas são obras das trevas. E o que Jesus disse, que nos deu autoridade sobre toda a força do inimigo, não sobre parte dela, não sobre a maior parte dela, sobre toda ela. Isso significa que você, como filho de Deus, tem autoridade delegada sobre o câncer. Você tem autoridade sobre a diabetes. Você tem autoridade sobre a artrite. Você tem autoridade sobre a depressão. Vamos voltar ao exemplo do guarda de trânsito. Imagine um enorme caminhão de 18 rodas vindo em alta velocidade. E no meio do cruzamento está um guarda de trânsito, um homem de carne e osso. Fisicamente, ele não tem a menor chance contra aquela massa de aço. Se ele tentasse parar o caminhão com sua própria força, seria esmagado em um segundo. Mas o guarda não usa a sua própria força. Ele simplesmente levanta a mão. E quando ele levanta a mão, o que acontece? Aquele gigante de aço pisa no freio e para. Por quê? Aquele motorista não tem medo do homem. Ele tem respeito pela autoridade que o uniforme e o distintivo daquele homem representam. Aquele homem está agindo em nome do governo, em nome da lei. Ele tem poder delegado. É exatamente assim que funciona no mundo espiritual. Em nós mesmos, não temos poder algum contra a doença. Em nossa própria força, somos frágeis. Mas nós não agimos em nossa própria força. Nós agimos em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome dele é o nosso distintivo. O sangue dele é o nosso uniforme. Quando falamos a doença em nome de Jesus, não estamos usando um amuleto ou uma palavra mágica. Nós estamos conscientemente exercendo a autoridade legal que nos foi delegada por aquele que derrotou todo o principado e potestade na cruz. Quando Pedro e João chegaram à porta do templo, chamada Formosa, eles viram um homem coxo de nascença. Ele estava ali, pedindo esmolas, vivendo como uma vítima. Ele esperava receber uma moeda. Ele esperava um pouco de compaixão. Mas Pedro olhou para ele e viu algo mais. Ele viu um cativo que podia ser liberto. E ouça com atenção as palavras de Pedro em Atos, capítulo 3, versículo 6. Ele não disse, amigo, vamos orar aqui, e se Deus quiser um dia, ele vai te curar. Ele não orou uma oração passiva. Ele agiu como um homem que sabia quem ele era e que autoridade ele carregava. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso não foi um pedido, foi uma ordem, foi uma declaração de autoridade. Pedro estava agindo como um embaixador do reino dos céus, aplicando a lei do céu na terra. E a Bíblia diz que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Muitos de nós oramos por cura como se estivéssemos pedindo um favor a um rei distante e relutante. Ó Deus, por favorzinho, se não for pedir muito, o Senhor poderia considerar curar a minha dor. Mas não é assim que a realeza ora. Você é filho, filha do rei. Ele já lhe deu as chaves do reino. Ele já lhe deu a autoridade. Ele está esperando que você a use. É hora de mudar a sua postura. É hora de parar de se ver
como uma vítima da sua doença e começar a se ver como o mestre dela, em nome de Jesus. A doença não é a sua cruz para carregar. Jesus já carregou a cruz por você. A doença não é um espinho na carne para te manter humilde. O Espírito Santo faz um trabalho muito melhor em nos manter humildes sem precisar de um câncer para isso. A doença é um inimigo derrotado e você precisa tratá-la como tal. Quando você entender essa autoridade, a sua oração falada se tornará uma arma poderosa. Você não vai mais pedir para a dor de cabeça ir embora. Você vai dizer: dor de cabeça, em nome de Jesus, eu te ordeno, vá embora agora. Você não vai mais implorar para o seu sistema imunológico funcionar direito. Você vai dizer: sistema imunológico, em nome de Jesus, eu te ordeno, funcione na perfeição com que Deus te criou. Pare de pedir. Comece a comandar. Pare de implorar. Comece a declarar. Porque você não está falando em seu próprio nome. Você está falando em nome daquele a quem todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando você fala em nome dele, a doença não tem outra escolha a não ser obedecer. Então, o quadro começa a ficar completo. Nós entendemos que a cura já foi providenciada na cruz. É um fato consumado. Entendemos que nos apropriamos dela pela fé, a certeza convicta no que Deus disse. Entendemos que essa fé silenciosa ganha poder quando a liberamos através da nossa boca, falando a palavra de Deus. E entendemos que falamos não como vítimas, mas como aqueles que receberam a autoridade de Cristo sobre toda a força do inimigo. Parece tão claro, tão poderoso, tão simples, e neste ponto, talvez uma sombra de dúvida comece a surgir em sua mente, alimentada por experiências passadas. Uma voz silenciosa que sussurra: mas pastor, eu já tentei isso. Eu já orei com fé. Eu já declarei a minha cura. Eu tentei ser positivo e nada aconteceu. A dor ainda está aqui. A doença ainda está progredindo. O que está errado comigo? O que está bloqueando o meu milagre? Essa é talvez a pergunta mais dolorosa e mais importante de todas. E a resposta nos leva ao nosso próximo segredo, que não é um segredo sobre Deus, mas sobre nós mesmos. É a necessidade de identificar e demolir os obstáculos internos que impedem o poder de Deus de fluir livremente. E o maior de todos os obstáculos, o ladrão de milagres mais sorrateiro e eficaz que existe, é a dúvida. E aqui está o quinto segredo, que é uma batalha travada no campo da nossa mente. Você precisa remover impiedosamente toda dúvida e todo medo. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos dá uma das advertências mais sérias e diretas sobre o poder destrutivo da dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando nada. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Uau! Que declaração forte! Tiago não diz que a pessoa que duvida receberá um pouco menos de Deus. Ele não diz que a bênção vai demorar mais. Ele diz: não pense tal homem que receberá alguma coisa. A dúvida, meu amigo, não apenas enfraquece a sua oração, ela a anula completamente. A dúvida
é como colocar veneno na sua semente de fé. Ela corta a conexão. Ela cria uma estática espiritual que impede o poder do céu de chegar até você. A fé e a dúvida são como óleo e água. Elas simplesmente não se misturam. Elas não podem ocupar o mesmo espaço em seu coração ao mesmo tempo. Mas de onde vem essa dúvida? Ela não nasce do nada. Ela é semeada em nossa mente por algumas mentiras fundamentais que aprendemos a aceitar como verdade. A primeira e mais comum semente de dúvida é a incerteza sobre a vontade de Deus. Muitos cristãos sinceros acreditam no poder de Deus para curar, mas não têm certeza sobre a vontade de Deus para curar. Eles oram assim: Senhor, se for da tua vontade, me cure. Essa parece ser uma oração humilde e submissa. Não é? Mas na verdade é uma oração cheia de dúvida. Se você não tem certeza se é da vontade de Deus te curar, você nunca poderá orar com fé genuína. Como você pode crer que já recebeu algo que você nem tem certeza se a outra pessoa quer te dar? É impossível. Então, vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Qual é a vontade de Deus a respeito da cura? Nós não precisamos adivinhar. Nós não precisamos viver na incerteza. Deus nos enviou uma expressão perfeita, visível e ambulante da sua vontade. O nome dele é Jesus. Hebreus 1:3 diz que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. João 14:9. Jesus diz: Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer saber como Deus Pai é o que ele pensa, o que ele quer, olhe para Jesus. E o que Jesus fazia? Ele andava por toda parte curando os enfermos. Mateus 4:23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Não algumas, todas. Atos 10:38 nos dá um resumo do ministério de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não a maioria. Todos. Nunca em nenhum lugar dos evangelhos você vê Jesus dizendo a alguém que buscava cura: não, filho, não é a minha vontade. Você precisa aprender a conviver com essa doença para desenvolver o seu caráter. Jamais, quando o leproso se aproximou dele e disse a única coisa que revelava sua dúvida: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não duvidava do poder de Jesus, mas da sua disposição. Qual foi a resposta imediata de Jesus? Ele não hesitou. Ele não disse: vou pensar no seu caso. Ele estendeu a mão, tocou o intocável e deu a resposta definitiva que ecoa através dos séculos para você hoje: quero ser limpo. A vontade de Deus não é um mistério. A vontade de Deus é a cura. A enfermidade não é sua vontade, é a vontade do inimigo. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Decida isso em seu coração agora mesmo. É sempre a vontade de Deus te ver saudável e completo. Rejeite qualquer teologia, qualquer pensamento, qualquer sussurro que diga o contrário. Essa é a primeira fortaleza da dúvida que precisa ser demolida. A segunda semente de dúvida é o sentimento de indignidade. Muitos de nós, no fundo, não nos sentimos merecedores da bênção de Deus.
A nossa consciência nos acusa. Lembramos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E uma voz mente para nós dizendo: quem é você para pedir um milagre? Você não tem orado o suficiente. Você não tem sido um bom cristão. Talvez Deus esteja te punindo ou te ensinando uma lição com essa doença. Meu amigo, deixe-me lhe dizer algo com toda a clareza. A cura não tem nada a ver com o seu merecimento. Ela tem tudo a ver com a graça de Jesus. Se a cura fosse baseada em nosso bom comportamento, ninguém jamais seria curado. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Mas a boa notícia do Evangelho é esta: a cura, assim como a salvação, não é por obras. É um presente. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A mesma graça que te salva da condenação do pecado é a graça que te cura da opressão da enfermidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu apenas pelos seus pecados futuros. Ele morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Ele te limpou. Ele te justificou. Ele te tornou digno não por quem você é, mas por quem Ele é em você. Portanto, quando a voz da acusação vier, você precisa respondê-la com a palavra. Diga: sim, eu não mereço, mas Jesus mereceu por mim. Eu não sou justo por mim mesmo, mas eu sou a justiça de Deus nele. O meu direito à cura não está na minha performance, mas no sangue de Jesus. E o sangue dele é mais do que suficiente. Demolir a fortaleza da indignidade é crucial para receber com ousadia. A fé e o medo não podem viver juntos, e a dúvida é simplesmente o medo disfarçado de lógica. O medo diz: e se não funcionar? A fé responde: mas e se funcionar? O medo foca no pior cenário possível. A fé foca na promessa de Deus. Você precisa fazer uma escolha consciente a quem você vai dar ouvidos: a voz do medo ou a voz da fé. 1 João 4:18 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Mergulhe no amor de Deus por você. Entenda que Ele é um bom pai que dá boas dádivas aos seus filhos. E quando você estiver seguro no amor dele, o medo perderá o seu poder sobre você. E isso nos prepara para o passo final, o ponto de virada. Porque uma vez que sua mente está renovada, uma vez que a dúvida é expulsa, uma vez que você está firme, na verdade, não basta apenas acreditar. A fé genuína sempre age. E aqui está o sexto segredo: o momento em que o milagre salta do reino espiritual para o natural. A fé precisa ser colocada em ação. O apóstolo Tiago novamente nos dá uma verdade que pode ser desconfortável, mas é libertadora. Em Tiago 2:17 ele diz: assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Uma fé que não se move, uma fé que não age, uma fé que apenas concorda intelectualmente com a verdade, mas não dá um passo baseado nela. A Bíblia a chama de fé morta. É uma fé inútil, sem poder. A fé verdadeira não é passiva. Ela é ativa. Ela é um verbo. Ela age de acordo com o que ela crê. Pense no homem com a mão ressequida
que encontrou Jesus na sinagoga. Jesus olhou para ele e disse simplesmente: "Estende a tua mão." Agora, aquele homem tinha uma escolha. Sua lógica, sua experiência, seus sentidos, tudo gritava para ele: "Não faça isso. Você não consegue estender a mão. Ela está paralisada, seca, morta. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo." Se ele tivesse esperado sentir algo primeiro, se ele tivesse esperado a mão formigar ou o sangue começar a circular, ele teria morrido com a mão daquele jeito. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele a estendeu e ficou sã como a outra. O milagre não aconteceu enquanto ele estava parado pensando. O milagre aconteceu no ato de estender. O ato de obediência, o passo de fé, foi o canal que liberou o poder de cura de Deus em seu corpo. É aqui que muitos de nós paramos. Nós acreditamos, nós declaramos, mas continuamos a agir como se ainda estivéssemos doentes. Continuamos a nos apoiar na bengala. Continuamos a tomar todos os remédios só por precaução. Continuamos a organizar nossa vida em torno das limitações da doença. Nossas ações estão contradizendo a nossa confissão de fé. Lembro-me de ouvir a história de um jovem de 19 anos que nasceu com uma perna significativamente mais curta que a outra. Ele usou um sapato ortopédico com uma sola grossa por toda a sua vida. Ele mancava. Ele não podia correr direito. Era a sua realidade. Um dia, ele foi a um culto onde o pregador ensinava sobre a fé em ação. No final, o pregador fez um apelo simples: se Deus falou com você, prove a sua fé. Faça algo que você não podia fazer antes. Aquele jovem sentiu um impulso de fé tão forte que era quase assustador. Ele contou que seu coração batia acelerado. Ele foi até a frente, sentou-se na primeira fileira e, enquanto todos adoravam a Deus, ele fez a coisa mais ilógica do mundo. Ele tirou o seu sapato ortopédico. Ele colocou os 2 pés descalços no chão, um mais alto que o outro, como sempre. Mas em seu coração, ele não estava mais olhando para a diferença. Ele estava olhando para Jesus. Ele começou a sussurrar: "Obrigado, Jesus, porque pelas tuas feridas eu fui sarado. Obrigado, porque tu me tornaste perfeito." E então, ele fez o impensável. Ele se levantou e começou a andar. Nos primeiros passos, ele ainda mancava. Nada parecia ter mudado. A dúvida tentou gritar em sua mente: "Seu tolo, o que você está fazendo? Coloque o seu sapato de volta." Mas ele continuou andando passo após passo, agora declarando em voz alta: "Eu estou curado em nome de Jesus. Minhas pernas têm o mesmo tamanho." E então, algo extraordinário aconteceu. Diante dos olhos de dezenas de pessoas, enquanto ele caminhava e declarava sua perna mais curta, começou visivelmente a se esticar. Em questão de segundos, ela desceu e se alinhou perfeitamente com a outra. Ele parou chocado. Ele pulou. Ele correu de um lado para o outro do altar. Um milagre genuíno, desencadeado, não apenas por crer, não apenas por falar, mas quando a fé dele se tornou ação. O que é que a sua doença te impede de fazer? Você tem dor nos joelhos e não consegue se ajoelhar. Comece em fé a se ajoelhar lentamente, agradecendo a Deus porque seus joelhos estão curados. Você tem um problema pulmonar e não consegue respirar fundo. Comece a puxar o ar com força, declarando:
Meus pulmões estão limpos e restaurados em nome de Jesus. Você tem uma rigidez no pescoço ou nas costas. Comece a se mover, a se esticar, fazendo o que era impossível, crendo que o poder de Deus encontra a sua fé no ponto da ação. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele não os tocou, nem orou por eles. Ele lhes deu uma instrução que exigia ação. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Pela lei, eles só podiam fazer isso depois de estarem limpos. Mas quando Jesus os enviou, eles ainda estavam cobertos de lepra. Eles poderiam ter discutido: Mestre, como podemos ir? Os sacerdotes vão nos apedrejar. Mas eles não o fizeram. Eles obedeceram. E a Bíblia nos conta o momento exato do milagre. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Foi no caminho. Foi no ato de obediência. Foi a fé deles em ação que ativou a cura. A sua fé pode estar a um passo de distância do seu milagre. Não é um passo físico necessariamente, é um passo de ação. Pode ser o passo de jogar fora o remédio para a dor de cabeça, declarando que você não precisa mais dele. Pode ser o passo de se inscrever naquela aula de ginástica que você achava que nunca mais poderia fazer. Pode ser o passo de comprar uma passagem de avião para visitar sua família, algo que o medo e a doença te impediam. Qual é o seu estende a tua mão? Qual é o seu ide e mostrai-vos? Não espere sentir para agir. Haja e então você sentirá. Este é o ponto de virada. É aqui que a borracha encontra a estrada. É o momento em que você para de apenas concordar com a verdade e começa um dia a andar nela. E quando você dá esse passo de fé, você está convidando o Deus do impossível a encontrar você no meio do caminho. E ele nunca jamais desaponta uma fé que ousa agir. E assim, nós percorremos esta jornada juntos. Nós desvendamos estes segredos que, na verdade, nunca foram segredos. Apenas verdades esquecidas esperando para serem redescobertas. Nós vimos sem sombra de dúvida que a sua cura não é uma possibilidade distante, mas uma realidade consumada, comprada e paga pelo sangue de Jesus na cruz. Já está feito. Nós aprendemos que a chave para trazer essa realidade espiritual para o nosso mundo físico é a fé. Não uma esperança vaga, mas a certeza convicta, o título de propriedade daquilo que não vemos. Nós descobrimos que essa fé silenciosa ganha um poder criativo imenso quando a liberamos através da nossa boca, alinhando nossas palavras com a palavra de Deus. Nós entendemos que não falamos como vítimas, mas como filhos e filhas do Rei, exercendo a autoridade que Ele nos delegou sobre toda a força do inimigo, incluindo a enfermidade. Nós confrontamos os gigantes internos, aprendendo a demolir as fortalezas da dúvida e do medo, firmando nosso coração na vontade de Deus e na nossa dignidade em Cristo. E, finalmente, nós vimos que a fé genuína nunca é passiva. Ela precisa de um corpo. Ela precisa se mover. A fé precisa ser colocada em ação, dando o passo de obediência que serve como canal para o poder de Deus fluir. O quadro está completo. A verdade foi apresentada. Mas agora, meu amigo, chegamos ao momento mais importante de todos. Porque todo o conhecimento do mundo, toda a teologia correta, toda a inspiração que você sentiu, não vale absolutamente nada, até que ela seja aplicada. Chega um momento em que a pregação precisa parar e o recebimento
precisa começar. Chega um momento em que a fé deve ir além da crença e partir para a apropriação. Não basta ouvir a verdade, reconhecê-la e até mesmo concordar com ela. A fé verdadeira toma posse e este momento é agora. Agora mesmo, onde você está sentado em sua cadeira, ouvindo a minha voz, o poder de cura de Jesus Cristo não está a quilômetros de distância no céu. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia, o mesmo Jesus que tocou o leproso, o mesmo Jesus que levantou o paralítico, o mesmo Jesus cujo poder fluiu para a mulher com o fluxo de sangue. Esse mesmo Jesus está aqui agora. O poder dele está aqui. A compaixão dele está aqui. A vontade dele que quero ser limpo está aqui. A atmosfera deste lugar está carregada com a presença de Deus. Está saturada com o poder do Espírito Santo. É uma atmosfera de milagres. Mas Deus é um cavalheiro. Ele não força a sua cura sobre ninguém. Ele oferece como um presente. E um presente, para ser desfrutado, precisa ser recebido. Eu tenho visto isso acontecer vezes sem conta para jamais duvidar. Eu vi pessoas exatamente como você que chegaram a um culto carregando o peso de uma doença por anos, décadas, cheias de dor, cheias de desesperança. Mas em um momento como este, algo mudou. Elas tomaram uma decisão. Elas decidiram parar de apenas ouvir sobre o que Jesus pode fazer e decidiram se apropriar do que ele já fez. E eu as vi saírem daquele lugar completamente transformadas, em um instante. Porque o nosso Deus não é limitado pelo tempo. Para ele, não há diferença entre curar uma dor de cabeça e curar um câncer em estágio terminal. Não há diferença entre consertar um osso quebrado e criar um órgão completamente novo. O poder necessário é o mesmo. A única variável somos nós. A nossa disposição em simplesmente receber. Então, este é o momento da verdade para você. Este é o seu ponto de virada. A sua fé foi construída. A sua esperança foi renovada. Agora é a hora de agir. Eu quero te guiar em um momento de apropriação. Isso não é uma fórmula mágica. Não são as minhas palavras que curam. É a sua fé conectada ao poder de Deus que vai liberar o milagre. Onde quer que você esteja, eu quero que você se coloque numa posição de reverência, mas também de ousadia. Se você puder, feche os seus olhos, não para se esconder, mas para se concentrar, para silenciar o mundo exterior e focar na realidade do reino de Deus. Agora, se há uma área em seu corpo que precisa de cura, eu quero que você coloque a sua mão sobre esse lugar. Se a doença é em todo o seu corpo, coloque a mão sobre o seu coração. Este ato não é um ritual místico, é um ponto de contato. É a sua fé em ação. É você dizendo: Deus, a minha fé está focada aqui neste ponto e eu estou pronto para receber. Eu não vou fazer uma longa oração pedindo a Deus que te cure. Nós já estabelecemos que Ele quer e que Ele já fez. Em vez disso, nós vamos juntos usar a autoridade que Ele nos deu. Nós vamos concordar com o céu. Eu vou falar as palavras, mas eu quero que você as faça suas. Não apenas as repita com a boca, creia nelas com todo seu coração. Faça delas a sua própria declaração de fé.
Vamos lá. Respire fundo e receba. Pai Celestial, eu venho a Ti não em meu próprio nome, mas no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço pela Tua palavra. Eu te agradeço porque a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra diz que na cruz, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. A Tua palavra diz que pelas Suas feridas eu fui sarado. Neste momento, eu faço uma escolha. Eu escolho acreditar na Tua palavra mais do que acredito nos meus sintomas, mais do que acredito no diagnóstico dos médicos, mais do que acredito na dor que eu sinto. A Tua palavra é a autoridade final na minha vida. E por causa dessa verdade, por causa da obra consumada de Jesus, eu me levanto na autoridade que Ele me deu e eu falo diretamente a esta enfermidade no meu corpo. Agora, fale o nome da doença em seu coração ou em voz baixa. Enfermidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dos mortos, eu te ordeno, saia do meu corpo. Agora, você é uma intrusa. Você não tem direito legal de permanecer aqui. Este corpo é o templo do Espírito Santo. Ele foi comprado por um preço. E você não faz parte desse contrato. Portanto, eu te repreendo. Eu quebro seu poder. E eu te ordeno que vá. Corpo, eu falo com você. Em nome de Jesus, eu te ordeno que se alinhe com a palavra de Deus. Eu libero o poder de cura do Espírito Santo sobre você, da cabeça aos pés. Cada órgão, cada tecido, cada célula. Seja restaurado, seja renovado, seja curado na perfeição com que Deus te criou. Dor, eu te ordeno, cesse. Inflamação, eu te ordeno, desapareça. Células doentes, eu ordeno que vocês morram e que células novas e saudáveis tomem o seu lugar. Em nome de Jesus. Pai, eu não espero para sentir para crer. Eu creio para sentir. E porque eu creio na Tua palavra, eu, pela fé, recebo a minha cura completa. Aqui e agora. Não é algo que vai acontecer. Já aconteceu. Eu a tenho. Ela é minha. E eu te agradeço por ela. Obrigado, Senhor, porque eu estou sarado. Eu estou completo. Em nome precioso de Jesus. Amém. Agora, com os seus olhos ainda fechados, não analise, não tente entender com a sua mente, apenas permaneça em uma atitude de gratidão. Comece a agradecer a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te louvo pela minha cura. A gratidão é a linguagem da fé. Ela sela o milagre em seu coração. E agora vem o passo final. A fé em ação. Eu quero que você comece a fazer algo que você não podia fazer antes. Com cuidado, mas com fé. Se era uma dor no ombro, comece a movê-lo. Se era uma rigidez no pescoço, comece a virá-lo. Se era uma dificuldade para respirar, puxe o ar com toda a sua força. Se era uma dor ao se curvar, comece a se curvar, agradecendo a Deus a cada centímetro. Se era uma visão embaçada, olhe para um ponto fixo e declare: meus olhos estão curados. Não se deixe intimidar se o sintoma não desaparecer instantaneamente. Lembre-se dos 10 leprosos. Foi indo eles que ficarão limpos. Continue agindo em sua fé. Continue agradecendo. Continue declarando a sua cura. Você plantou a semente. Agora, regue-a com gratidão e ações correspondentes. Meu querido irmão,
minha querida irmã. Hoje uma porta foi aberta para você. Uma porta para uma vida de saúde divina. Uma vida onde a enfermidade não é a sua identidade, mas apenas um inimigo derrotado debaixo dos seus pés. Não deixe que este seja apenas um momento emocional. Faça disso um novo estilo de vida. Viva todos os dias a partir desta vitória. Quando um sintoma tentar voltar, resista a ele. Diga não. No meu corpo não. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. Está escrito. Abrace a sua cura. Ande nela. Defenda-a. E que a sua vida, a partir de hoje, seja um testemunho vivo e barulhento do poder do amor e da bondade do nosso Deus. Que todos olhem para você e vejam o que o Senhor fez. Vá em paz e vá em saúde, porque Ele te amou e Ele te curou. Em nome de Jesus, amém.